Mano, sem dúvida esse é um dos melhores notebooks custo-benefício para comprar em 2025. Antes de falar qual notebook realmente é, eu vou quebrar aqui algumas objeções que vocês provavelmente têm. Esse notebook é de uma marca que foi muito criticada, que é simplesmente a Positivo. Eu não tiro a razão de vocês, pois ela tem um histórico de lançamento de notebooks simplesmente muito ruins. Notebooks consideraram que não rodavam praticamente que nem o sistema operacional. Mas lembrando que realmente faz o notebook ser bom é o conjunto de especificações do notebook e não a marca em si. Então fica até o final que eu vou falar sobre esse notebook, que é simplesmente um dos melhores custo-benefício sem dúvidas. Vai ter teste de jogos e eu também vou deixar o link desse notebook e de outros notebooks com diferentes faixas de preço aqui na descrição também. Sem enrolação, bora pro vídeo. Mano, você deve estar se perguntando qual notebook é esse, eu já vou revelar. É simplesmente o Positivo Vision R15 com Ryzen 7. Pra você que não sabe, esse notebook tem duas versões. É simplesmente a versão com Ryzen 5 5500U, que é uma versão levemente menos potente, e tem essa versão aqui que é mais parruda, que vem simplesmente com Ryzen 7 5700U. E esse notebook tem sido aqui basicamente uma tentativa da Positivo se consolidar no mercado novamente. Seria uma tentativa de acabar com essa tal fama ruim que ela tem. Mas eu começo aqui citando um ponto positivo desse notebook, que é simplesmente a tela. Ele vem com a tela IPS de 15.6 polegadas, que é uma tela Full HD, é uma tela muito boa por ser IPS. Pra quem não sabe, o painel IPS é um dos painéis que tem uma das melhores reproduções de cores, principalmente dessa linha intermediária. É uma tela que sim, vai cobrir muito bem a expectativa da maioria das pessoas, além de ser uma tela de 60 Hz, que é uma tela normal em questão de taxa de atualização, mas não deixa de ser uma tela muito boa, precisamente por esse ponto que eu citei. É uma tela muito boa para você que vai estudar, assistir séries, assistir filmes e até usar o notebook para mexer com designer gráfico. Mas agora falando dos processadores, ele vem com a versão específica de Ryzen 7 5700U, que é simplesmente um processador muito potente mesmo. Ele vem com 8 núcleos e 16 threads, com clock de até 4.3 GHz, que é um processador simplesmente fenomenal. É um processador que já vai ser muito bom para tarefas pesadas, para jogar até, porque ele também já vem acompanhado de uma Vega 8 de placa de vídeo integrada, que vai ter um desempenho muito bom, vai dar para rodar jogos. Inclusive eu vou deixar o teste de jogos no final. Vou comparar a versão com Ryzen 7 e também com Ryzen 5. Mas a versão com Ryzen 5 também não fica muito para trás assim, porque tem o Ryzen 5 5500U, é um processador que tem 6 núcleos, 12 threads, um clock de até 4.2 GHz e vem com a Vega 7 de placa de vídeo integrada. Mano, embora eles possuam configurações um pouco diferentes assim, no final das contas não faz tanta diferença assim, a diferença não é muito perceptível. Em alguns casos esses notebooks têm até a mesma potência, tanto em questão de GPU, tanto em questão de CPU. E testando o GTA V aqui nas mesmas configurações, no mesmo cenário e com a mesma quantidade de memória RAM, podemos perceber que a diferença de FPS não é muito grande, é uma diferença mínima de 1 FPS. Só que porém se pode variar muito, depende um pouco do cenário, porque nos cenários que dependem um pouco mais da CPU do processador em si, ele tem uma média de FPS um pouquinho mais alta. E podemos perceber também que a temperatura do Ryzen 5 está um pouco mais alta do que a do Ryzen 7, mas não é algo que diga assim, minha nossa, mas como é diferente. Você usando no dia a dia, pode ser que você nem perceba na prática tanto essa diferença desses notebooks assim. Mas como nem tudo são flores, quando vamos jogar o Cyberpunk 77, percebemos que a média de FPS dele cai muito, mano, muito mesmo, como vocês podem ver. Também, como vocês podem ver, eles têm cerca de diferença de 1 FPS, o que é simplesmente muito pouco mesmo. Em alguns casos isso pode variar um pouco mais essa diferença, mas não deixa de ser um notebook bom. Lembrando que Cyberpunk é um jogo simplesmente muito pesado mesmo, não é qualquer notebook que vai conseguir rodar esse jogo. E também podemos ver o Red Dead Redemption 2, que também é um exemplo de jogo muito pesado, que fica cerca na casa de 30 FPS. Só que porém, como é um jogo mais lento, não é um jogo que demanda muito alto FPS, ele fica extremamente jogável a essa média de FPS, principalmente porque está bem estável. Com certeza me divertiria muito com esse notebook jogando esse jogo.
Ele vem com versões com 8 ou 16 GB de memória RAM. É uma memória RAM DDR4 de 3200 MHz, que é expansível até 64 GB. Mas eu creio que para um uso normal, para você que usa para jogar, usa para trabalhos do dia a dia, eu creio que 16 GB de RAM já vai ser o suficiente. De SSD, ele veio com SSD M2 NVMe de 256 ou 512 GB de armazenamento interno, o que é um padrão, mas não deixa de ser bom. Além de ser expansível, você pode colocar até 2 SSDs nesse notebook, e já se destaca por ser um notebook com uma qualidade de construção muito boa também. Ele tem tanto a tampa como o fundo, tudo feito em plástico, mas é um plástico com qualidade muito boa, além de ter esse logo da Positivo atrás, que ficou um pouco mais minimalista, deu um ar mais clean e também bem mais sofisticado, o que simplesmente se tornou um ponto muito positivo para o design desse notebook. Ele veio com teclado no layout ABNT2, vem também com teclado numérico, que facilita muito para algumas tarefas específicas, vem com webcam de 720 pixels, que é uma webcam HD, não é uma webcam tão boa assim, mas também nós podemos esperar tanto assim de um notebook intermediário, que na maioria das vezes nem notebooks top de linha tem webcams boas. E de bateria, ele vem com uma bateria de 55 watts hora, é uma bateria que vai durar de 6 a 8 horas de uso com uso moderado. Agora, se você usa para jogar, pode ser que demore tipo cerca de 4 horas, já que o processador vai consumir muito mais energia e também os componentes em geral vão consumir mais energia. Ele também vem com duas versões de sistema operacional, vem com Linux Debian, também vem com Windows 11 Home, só que porém eu recomendo muito você comprar a versão com Linux e depois você fazer o boot com pendrive e colocar a versão com Windows, e depois você fazer um boot com pendrive e colocar o Windows, porque vai sair muito mais barato. Se você for comprar a versão com Windows já de fábrica, eles vão cobrar uma licença e simplesmente sai muito caro às vezes. Em alguns casos a diferença chega a ser de 600 a 700 reais. Então, se você comprar com Linux, colocar o Windows no pendrive, fazer o boot da forma certa e depois você comprar uma licença separada, que você consegue por mais ou menos uns 100 reais, dependendo do site que você for comprar, licenças até confiáveis. Inclusive eu comprei uma licença por 39 reais, 39 ou 35 reais se eu não me engano, faz 2 anos e nunca me deu nenhum tipo de problema. Mas é isso, rapaziada, esse foi o review do notebook. O link dele vai estar aqui na descrição, como eu havia dito. O link de outros notebooks também vão estar aqui na descrição. E é isso, vou ficando por aqui, falou!